Oi, eu sou o Sobrevivente e ano passado o governo proibiu o uso de celulares nas escolas. Foi uma medida bem polêmica. Crianças e adolescentes do Brasil inteiro se revoltaram com esse ocorrido. Hoje algumas escolas levam essa regra mais a sério, enquanto outras é como se essa regra nem existisse. Seguindo essa tendência, a novidade é que algumas faculdades também estão impedindo os alunos de usarem os aparelhos celulares durante a aula. Muitas aplicando punições para quem descumprir essa regra. A maioria dos alunos está achando isso um verdadeiro absurdo. Afinal de contas, adultos estudam na faculdade. E adultos vão ser impedidos de usar os próprios celulares? Será que isso faz algum sentido? E o mais importante, isso é permitido pela lei? Bora conversar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário. Testa aí, eu vou fazer isso mesmo. Todo dia eu saio curtindo os comentários com oi sobrevivente. Sobrevivente, tá? Vamos começar do começo. Isso tá valendo para todas as faculdades? E não, cara, não é toda a faculdade que tá se livrando dos celulares, impedindo que os alunos usem o celular em sala de aula. Não tá valendo para todas e talvez não esteja valendo para todas ainda. Mas essa é uma ideia que poucas faculdades estão testando e outras pretendem seguir esse movimento. Para você ter ideia, o INSPER, que fica em São Paulo, anunciou que os celulares não podem mais ser usados nas aulas da graduação para cerca de 4.000 alunos. A única exceção é quando o professor autoriza o uso do celular, claro, para alguma atividade ligada à aula. E essa regra já está valendo desde o primeiro semestre de 2026. A ESPM também seguiu um caminho parecido e passou a restringir não só os celulares, mas também tablets e laptops durante as aulas presenciais, liberando apenas quando o uso faz parte da atividade acadêmica. É a mesma regra lá do INSPER. Já a Fundação Getúlio Vargas está querendo limitar o uso dos celulares nas salas de aula, tanto da graduação quanto da pós-graduação, começando agora no primeiro semestre desse ano. E por quê? Porque eles viram que isso deu certo nas escolas e querem trazer para a vida acadêmica, para a vida universitária. Sobrevivente, velho, mas assim, por que os caras vão inventar de proibir o celular dos alunos, pô? Por que os alunos não podem usar o celular enquanto está assistindo aula? Não vai estar atrapalhando ninguém. O principal argumento das instituições é diminuir as distrações dentro da sala de aula e ajudar os alunos a focarem mais no aprendizado. A ideia veio muito inspirada no que aconteceu na educação básica depois da Lei Federal de 2025, lei essa que fez com que as escolas proibissem o uso de celulares nas salas de aula. O mais interessante disso tudo é que, numericamente falando, foi uma medida que deu certo. Os alunos melhoraram a pontuação, estão prestando mais atenção nas aulas, então as faculdades pensaram, cara, por que a gente não faz isso também? Um dos motivos mais citados é a dificuldade que os professores vinham enfrentando para manter a atenção da turma. Tá todo mundo com o cérebro comido, podre de tanto brain rot, de acesso constante à internet, e com o celular na mão, muitos alunos acabavam se distraindo com redes sociais, com jogos ou mensagens, alguns até mesmo com o tigrinho. E claro que isso prejudicava as conversas em sala e também o desempenho geral dos alunos. Um dos pontos também que as faculdades usaram para justificar essa decisão é o fato de existirem vários estudos que mostram que o uso excessivo do celular pode trazer problemas e problemas também para o meio acadêmico. E assim, vamos ser sinceros, isso não é novidade para ninguém, tá? A sua mãe já dizia isso há muito tempo. Ô menino, você só fica nesse celular. E detalhe, tem muito estudo sobre isso mesmo, tá? Muita coisa. Assim, cientificamente falando, celular e estudo não combinam. Ah, sobrevivente, mas eu assisto a aula no celular. Não combinam, porque basta uma notificação do Sobreviva ao Brasil que você perde o foco dos estudos. Por isso, as instituições, as faculdades dizem que essa medida também pensa no bem-estar dos alunos e não só nas notas. Além disso, sem o celular o tempo todo, a expectativa é que exista mais interação entre os alunos e professores, porque atualmente está todo mundo igual um zumbi fingindo que escuta o outro, mas ninguém se escuta de verdade. Nem mesmo o professor, nem mesmo o aluno, é tudo uma grande bagunça. Então a ideia é estimular conversas, trocas de experiências, oh meu Deus, como é incrível a faculdade, e um convívio mais próximo. Poxa, sobrevivente, mas assim, cara, eu entendi. Tá, beleza, o celular prejudica o aprendizado, mas, velho, eu não concordo com isso, cara. O celular é meu e eu deveria poder usar o meu celular onde eu quiser. Por que a instituição quer se meter numa coisa que não pertence a ela, que pertence a mim? Sobrevivente, você entende que não faz sentido. Os caras estão ferindo a minha liberdade individual. E eu entendo você pensar assim. Faz muito sentido, tá? Só que as críticas vão além disso também. Uma crítica bem comum é que esse tipo de proibição trata o universitário, um homem, barbudo,
barbado? Barbedo. Como se fosse uma criança, pô. Você na universidade tem lá pessoas de 70 anos, pessoas de 50 anos, pessoas de 19 anos e você tá tratando como bebezinho. Não pode usar o celular, meu Deus, vai atrapalhar os seus estudos. Porque assim, na faculdade todo mundo já é adultinho, cara. E se o adultinho não tá aprendendo como deveria, o problema é do adultinho. A instituição não deveria se meter nisso. Então fica uma problemática de não, nós queremos melhorar o seu aprendizado. Mas quem decide como quer aprender é o estudante. É o adulto que é estudante, que é universitário. O próximo passo vai ser o quê? Pedir pro professor pra poder usar o banheiro? Ô tia, eu posso sair que eu tenho que tirar a água do joelho. A ideia agora é levar a giz de cera na próxima aula? Ou é trazer a lancheira da Hot Wheels pra, sabe, levar o seu lanchinho pra escola? E assim, não ironicamente, eu acho essa lancheira estilosa demais. Que tem um fucking carro tubarão nela, cara. Quem não quer ter um fucking carro tubarão? Mas sobre isso, brincadeiras à parte, tá? Eu tô zoando pra manter o seu engajamento no vídeo. Olha só, meu Deus, o que um youtuber tem que fazer? Mas é importante a gente refletir mesmo sobre isso. FGV deve proibir celulares em salas de aula de graduação e pós e despejar no seu veto. Porque deu muito certo com os adolescentes, vai dar muito certo com adultos formados. Eu fico me perguntando como é que isso vai funcionar. Porque assim, com os pequenos, né, com os adolescentes, foram-se tentadas maneiras de conseguir fazer com que os estudantes parassem de mexer no celular, que deu tudo errado. Mas lá eles colocavam o celularzinho na caixa. Bom, em algumas escolas eu vi que os resultados foram bem positivos, tá? Então, não dá pra dizer que deu tudo errado, digamos assim. Foram resultados positivos até. Só que boa parte das escolas não levou isso a sério também, então... Não, eu ia falar uma parada que ia afetar a privacidade de pessoas que eu tenho convívio, deixa pra lá. Mas enfim, eu conheço pessoas que deveriam estar estudando e estão no servidor do Discord do canal. É só isso que eu tenho pra falar. O que eu acho um absurdo, inclusive eu não concordo, pra mim a pessoa merece ser bloqueada, tá? Só pode acessar o servidor do Discord quem não tá em horário de aula. Lá eles proibiam a entrada dos celulares. Como que eles vão fazer isso com adultos formados, gente? E pior, não é só celular, é celular, tablet e computador. E eu tinha muitos colegas na minha época de faculdade que se utilizavam desses aparelhos eletrônicos. Eu, quando fazia curso superior, antes de ter largado tudo, eu fiz 3 cursos superiores, né? Eu assistia todas as aulas com notebook. Anotando as aulas? Não, no Facebook, na época. Então, assim, eu acho importante. Não banir, lógico. Mas é interessante, vamos lá, não tô concordando. Mas é interessante no sentido de aprendizado, você não ter algo distrativo na sua frente. Algo como um celular, como um computador, como um tablet. Né? Só que isso deve partir do adultinho, lembra? Não da instituição. Mas a gente vai conversar mais sobre isso pra frente aqui do vídeo. Pra estudar. Então, enquanto o professor tava lá, tava vendo o resumo, tava anotando as coisas. Eu sou uma pessoa mais do papel. Então, assim, eu não iria sentir tanto. Agora, eu tinha muitos colegas que só levavam tablet, não levavam caderno, não queriam ficar escrevendo, porque escrever cansa. Aí me diga, como... Oh, meu Deus, cansa a mãozinha. Que isso vai funcionar numa faculdade? Me diga. Eu não sei, juro que eu não sei. Mas me deixa nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso. Mas assim, levando em consideração, falando sério, porque eu tô zoando demais esse vídeo aqui. Pra faculdade é essencial não o uso do celular de forma distrativa, mas dependendo do curso, o notebook mesmo ou o tablet. Por exemplo, eu cursei TI. Não tem como não usar o computador nas aulas. Até mesmo em letras que eu estudei também. Tinha muito material que você tinha que pagar pra ter a Xerox ou você utilizava o PDF. Então, era interessante ter o PDF. Na época que eu estudei, os celulares não eram tão... Nossa, eu tô velho, né? Mas na época que eu estudei, os celulares não eram tão avançados assim. Então, pra você ver um PDF, você precisava ver de forma boa, né? Você precisava do notebook. Então, era muito útil também na época da faculdade. Atualmente, eu acredito que o PDF e outros recursos, né, são essenciais também na faculdade. Então, para celular, eu entendo pela questão de ser distrativa. Entender não é concordar, certo? Mas a questão de tablet e notebook, eu fico me perguntando se isso não deixa o aprendizado bem mais difícil. Mas claro que a gente viu que tinha as exceções, né? Não pode usar desde que seja para uma atividade de aula. Enfim, vamos ver os comentários aqui. E os professores vão fazer o que exatamente? Me mandar para coordenação e chamar minha mãe? Aula de programação no papel.
céu. Gente, pelo amor de Deus, professor de faculdade não liga nem se o aluno tá na aula, eu concordo. Quem dirá no celular? No curso de arquitetura jamais daria certo. Ah, mas se pega o meu celular na faculdade eu ligo pra polícia. Não vai dar em nada. A faculdade pode fazer essa parada de regra aí. Nem no ensino médio funcionou, isso aqui eu discordo. Onde eu estudo é tecnicamente proibido ter o celular em aula há 2 anos e ainda assim usa na frente do professor. Aí tem escola que não leva a sério, né? Por saberem que não vai dar em nada. Outra reclamação, ainda dessa problemática toda de impedir o aluno da faculdade de ter um celular, é que proibir o celular, só fazer isso, não resolve... Calma, sobrevivente. Não resolve nada. Tem estudos, por exemplo, mostrando que só tirar o aparelho da sala de aula não garante uma melhora nas notas. Isso porque os problemas vão além do celular. Não é como se o problema da faculdade fosse apenas o celular. Tem aula, por exemplo, que é um lixo. Mas aí vão culpar o aluno que não tá entendendo. Ah, porque o aluno está no WhatsApp. Cara, tem aula. E isso é terrível na faculdade. Tem professor que não liga se o assunto que ele tá passando tá sendo compreendido ou não. O cara quer só receber o salário dele lá, fala o que ele acha que é suficiente, e você tem que pesquisar por fora pra fazer provas, pra poder aprender a matéria. Então de nada adianta nesse caso, você só remover o celular se não melhorar a aula. Tem professor que não sabe fazer a aula ser interessante. E vamos ser justos também, tem temas que são bem engessados pra aprender. Também tem quem diga que essa regra ignora os lados positivos do celular. Hoje ele é usado para pesquisar rápido, fazer anotações, tirar foto do que foi escrito no quadro, trocar ideia em grupo e acessar o material de estudo. Em muitos lugares, o celular acaba substituindo o computador e internet, que a instituição não oferece direito. Sem falar também que tem alunos que precisam do celular por questões de acessibilidade, usando aplicativos que ajudam no dia a dia, tanto a galera com deficiência, quanto a galera que precisa das facilidades mesmo do smartphone. Então, quando se proíbe o uso do celular, essas pessoas podem sair prejudicadas. E por fim, muita gente reclama da forma como essas decisões foram tomadas. Ninguém chegou assim, a universidade não chegou e falou: galera, vamos conversar aqui, alunos e professores, vamos tentar chegar aqui num acordo, vamos tentar ouvir todo mundo para ver se a gente consegue melhorar as notas de vocês sem impedir a liberdade de vocês. Não teve isso, cara. Foi simplesmente a faculdade falando assim: é o seguinte, não vai rolar celular, beleza? Não vai ser possível, lide com isso. Então alguns chamaram isso de uma atitude completamente autoritária e também arbitrária das instituições. Sobrevivente, mas as faculdades podem fazer isso, assim, não é contra a lei você impedir o direito de ir e vir do celular das pessoas. E, cara, eles podem fazer sim, tá? E não é contra a lei. A instituição, a faculdade pode fazer isso uma boa, eles podem proibir sim. A Lei Federal de 2025 proíbe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos só na educação básica. E essa lei não vale para o ensino superior, então as universidades ficam livres para decidir se elas vão permitir ou não o uso do celular. Isso porque as universidades têm o direito de criar regras internas para organizar o ambiente da forma que eles acreditam que vai melhorar o aprendizado e o bem-estar dos alunos. Se vai melhorar de verdade, a gente sabe que só a prática, só o dia a dia vai dizer. Sobrevivente, peraí, cara, assim, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, eu não entendi uma coisa. A galera não pode usar o celular pra nada, tipo assim, e se for uma emergência? E se minha avó caiu e quebrou a bacia? E se minha mãe precisa de mim? E se a minha namorada sobrevivente sentir saudades? Eu não vou poder fazer nada. Nesse caso, logicamente, eles vão permitir o uso. Quer dizer, não sei o caso da sua namorada, mas o caso da sua avó caindo e se machucando, sim, é lógico que eles vão permitir. O problema mesmo é você ficar zapeando no celular enquanto a aula tá rolando. Você não entende, sobrevivente? Eu sou macho alfa, ninguém manda em mim não. Eu vou usar o meu celular e se não gostar, é só me expulsar da instituição. Pode até ser grande macho alfa, só que aí você pode sofrer as punições. As punições para quem descumpre as regras de proibição de celular nas universidades brasileiras mudam bastante de uma instituição para outra, ou seja, dependendo da instituição, a sua punição vai ser diferente. No INSPER, por exemplo, não existe uma punição automática ou formal. O aluno não precisa entregar o celular e não tem regra de recolhimento de aparelho. Se você usando o celular lá começar a atrapalhar a aula de alguma forma, o professor pode pedir amigavelmente para guardar. Por favor, fulaninho, guarde o seu celular, você está atrapalhando a aula. Ou seja, fica só nisso. Na ESPM, a situação já é um pouco mais complicada. Se o aluno insiste em usar o celular, ele pode receber uma advertência formal de acordo com o contrato pedagógico da instituição. Ou seja, tem um contrato lá
acordo com a regra definida que não se pode usar o celular, e caso você descumpra essa regra, você ganha uma advertência. Imagino que pode funcionar de maneira parecida com strikes, do tipo, uma advertência é uma multinha, 2 ou 3 advertências já é expulsão ou algo não tão sério assim. Em situações mais complicadas, isso lembrando a gente está falando da ESPM, o professor pode tirar pontos de participação ou então pedir para o aluno sair da sala naquele momento. A orientação é deixar o celular no silencioso e guardado na mochila durante a aula. Já na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, a restrição ainda está sendo colocada em prática agora no primeiro semestre de 2026. Então não tem muito detalhe de como é que vai ser a punição, se vai ter punição. A ideia, eu imagino, é que funcione parecido com as outras universidades, com o professor resolvendo ali na hora, sem punições pesadas. E para variar, sobrou pro coitado do professor, porque é o professor que vai estar falando assim: fulano, não pode celular. Ciclano, olha só, o pessoal da secretaria já avisou, não pode usar o celular. Olha só, saiu no G1, não pode usar o celular, Mariazinha, pelo amor de Deus. Sobrevivente, tem que proibir mesmo celulares ou isso é uma postura autoritária das faculdades? Eu quero saber sua opinião, sobrevivente, porque assim, eu acho isso ridículo, sobrevivente, mas eu quero saber sua opinião sobre isso, porque eu quero saber se a gente é amigo ou se a gente é inimigo, sobrevivente. E assim, você me conhece, cara, você me conhece, é algo complicado, né? Eu vou tentar me explicar. Eu entendo toda a justificativa científica de impedir os celulares em sala de aula. Eu entendo e eu concordo com essa justificativa. Esses aparelhos realmente estão desgraçando a nossa sociedade, a nossa mente e até mesmo a nossa visão sobre coisas comuns. As pessoas hoje em dia mal olham nos olhos das outras mais. E quando parte pro estudo, isso realmente afeta o aprendizado. Sobrevivente, mas eu consigo estudar com o celular. Você não consegue, você acha que você consegue. Usar o celular enquanto você estuda significa burrice. Você não vai evoluir como você deveria. Você está se limitando porque o seu aparelho celular é uma maldição disfarçada de bênção. Ao mesmo tempo, a gente está falando de adultos que devem arcar com o peso das próprias decisões. Se o aluno quer jogar tigrinho enquanto assiste aula, na teoria, ele teria essa liberdade. Se o aluno quiser assistir os novos episódios de Jujutsu Kaisen e reclamar do gráfico que tá uma merda no celular, na teoria, enquanto ele está estudando, e que frase confusa ficou essa daqui, ele teria essa liberdade. Se o aluno quiser fazer o curso de composição musical da MC Little Popcorn, na teoria, ele teria essa liberdade. É uma atitude burra? Pra caramba! É burro sim, cara. É tremendamente burra. Você tá na faculdade pra estudar. Você tá lá pra aprender a ser alguém na vida, ter uma profissão que preste. E não ser youtuber. Entende? Só que na teoria o adulto deveria arcar com o peso das suas decisões, desde que isso só atrapalhe ele e não os outros alunos. Então por que a faculdade vai impedir um adulto de atrapalhar o próprio estudo? Um adulto de se auto-sabotar. Deixa o cara se auto-sabotar, ele é adulto. Ele vai arcar com o peso dessa escolha. Ele consegue usar essa liberdade individual pra se ferrar ou pra se dar bem. E é o aluno que deve ter essa autonomia. É o que vai acontecer? Cara, vamos ver, né? Resta saber se essa moda vai pegar em outras faculdades. Aí a gente não tem como saber. Eu particularmente acredito que sim, que isso vai se tornar uma regra em muitas universidades, mas aí eu tô dando uma de mãe de Ná aqui, tô com minha bola de cristal. Só que só o tempo pode dizer isso pra gente. Então eu queria saber, me responde aí, cara, qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que tem que proibir mesmo? Que celular é coisa de... Eu tô muito com o espírito do canal secundário, eu falar que era coisa de tchola. Que celular é uma coisa que só atrapalha os estudos, ou que realmente a autonomia do indivíduo é o que vale, a liberdade dele, se ele quiser assistir Backyardigans enquanto assiste aula, é a escolha do cara. E por favor, compartilhe esse vídeo com o seu colega de sala aí. Eu quero saber a opinião dele também. Vamos lá, eu tô carente de comentários. Faz um tempo que você não comenta nos meus vídeos. É porque você assiste muito pela TV, né? Tudo bem, eu entendo, eu te perdoo. Seria impossível trazer esse vídeo pra você sem a ajuda da galera que paga o meu salário. Então, muito obrigado ao Zane, ao Alanzito, olha só, um patrocinador novo, não tinha visto. Tudo bem, cara, muito prazer. Obrigado aí por ter se tornado um apoiador. Agradecer também a Lê, ao Uncle Luke, ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, agradecer também ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, ao Polo, muito obrigado, Polo. Agradecer também ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, ao Rússio, quero agradecer também aos Zanatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, ao Amy Chris,
mais, agradecer também ao Gleidson Tassiano, aqui, e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor do Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos disponíveis, você pode se tornar um membro se você quiser, mas se você não quiser ou não puder, não tem problema, meu amor. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento, seu hypar, a sua existência, a sua view significa muito pra mim e eu sou muito grato a você por conta disso. Eu quero te pedir pra você clicar nesse vídeo que tá aparecendo no meio da tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que o conteúdo vai ser interessante pra você e tenho certeza que o conteúdo vai ser, pelo menos, engraçado. Isso eu garanto. Meu humor é maravilhoso, né? Não, minhas piadas são terríveis, mas enfim. É isso. Nos próximos vídeos eu fico depressivo de novo. Chega de piadinha, né? Valeu, a gente se vê no próximo conteúdo. Um beijo na sua bundinha.